Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 29 de junho de 2020, segunda-feira, 13ª semana do Tempo Comum. A Igreja oferece-nos a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, as colunas da Igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mas hoje Pedro é a testemunha, o alicerce da nossa igreja. São Paulo, de perseguidor para um autêntico apóstolo de Cristo. Que cada um de nós procure ser um Pedro, um Paulo. Nessa alegria, acolhamos o nosso sacerdote, preside essa Eucaristia, o Reverendo Padre Antônio Coelonga, vigário paroquial. E temos um organista especial, Padre Fila Caçule, pároco, que hoje empresta o seu talento de música. Quem canta reza 2 vezes. Padre Fila hoje ajuda-nos a rezar num canto. Vermelho, o sangue derramado em prol do Evangelho. Sim, somos as pedras vivas, tal como São Pedro e São Paulo, que em nome de Cristo entregaram a sua vida, testemunhando o Evangelho. Sejamos nós testemunhas de Cristo nos nossos dias. Vermelho simboliza o fogo tudo transforma. Se temos o nosso alimento diário através do fogo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus e o amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, neste dia da solenidade de São Pedro e São Paulo, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa e minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por nós e no
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. O hino de louvor. Eu cantarei na minha língua e tu cantarás na tua língua. Mosaico cultural, a riqueza do Espírito Santo, a diversidade de dons. Importa assim estar em sintonia com Deus Pai, o Criador do céu e da terra. Não perca essa oportunidade de louvar a Deus pelos apóstolos Pedro e Paulo.
Oremos. Senhor, que nos encheis de santa alegria, na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos ázimos. Mandou-o prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo, depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro, e disse-lhe: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: envolve-te no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi o seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram, avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor libertou
dos humildes. O Senhor libertou-me de toda ansiedade. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda ansiedade. O Senhor libertou-me de toda ansiedade. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. O Senhor libertou-me de toda ansiedade. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e pede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O Senhor libertou-me de toda Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me há de dar naquele dia, e não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vida. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, e outros Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, que dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no 6º mês do ano. É um mês de muita serenidade. É um mês de muita alegria. É um mês que contemplamos as alegrias dos discípulos. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu dizia, que é um mês de muita alegria. Começa pela Santíssima Trindade. Santíssimo Corpo de Cristo, o nascimento de João Batista, e hoje, ao terminar o mesmo mês, celebramos a solenidade das duas figuras principais, Pedro e Paulo. Segundo a tradição da Igreja, dia 29 de junho é a festa de São Pedro. Mas de acordo com o calendário litúrgico, trata-se do dia de São Pedro e São Paulo, apóstolos. A eles se dá tanta importância
que substitui a liturgia das celebrações dominicais. Ao lado de Pedro celebra-se também o apóstolo Paulo, porque mais juntos do que separados nos permite uma visão global da igreja. Se Pedro é a rocha sobre a qual se assenta o corpo da igreja institucional, Paulo lhe apresenta a alma e o carisma, através dos quais o Evangelho levantou o voo, atravessou os mares e fronteiras e ganhou força e vida para transformar o mundo, as línguas, as culturas, e se perpetuou através dos séculos. Pedro acompanhou o mestre desde o início. Paulo, de início, interiorizou, mas depois seguiu até ao fim, e ambos foram apóstolos do mesmo mestre. Segundo a tradição da igreja, Pedro morreu como seu mestre na cruz, embora invertido, e Paulo morreu pela espada. A semente que Jesus lançava em terra não cessava de brotar, florir, amadurecer e dar frutos. A boca de fermento que deitara na massa não cessava de fazê-la crescer. Os seguidores do Evangelho se reuniam para ouvir a palavra e repartir o pão, e as comunidades não cessavam de crescer. E isto não agradava nem a Herodes, homem forte do poder romano, nem aos sumos sacerdotes, donos e senhores da região tradicional. Herodes, ao perceber que se saía bem perante os judeus ao matar Tiago, irmão do apóstolo evangelista João, pensou em prender Pedro, para depois, com alguma publicidade, matá-lo também. Paulo, numa das suas epístolas, dirá mais tarde que a palavra de Deus não podia ser acorrentada. Foi o que Herodes tentou fazer acorrentando Pedro, mas o anjo do Senhor o libertou. Na sua história pessoal, Paulo também será preso e o anjo do Senhor virá para libertá-lo. O que esses milagres sejam verdades históricas ou apenas narrativas simbólicas, o que importa é um pouco. O importante é que Pedro e Paulo lutaram até o fim, e só quando aprove a Deus chegarão ao martírio. Ao escrever ao seu querido discípulo Timóteo, a quem geraram na fé, Paulo faz o seu testamento e se declara pronto para, como ele mesmo diz, ser derramado em sacrifício, ou seja, entregar a sua alma a Deus. Fica claro para nós, leitores, que Paulo não era apenas um homem incansável, como demonstrou em suas incontáveis viagens, mas era um homem de fé profunda, que vivia em plena comunhão com Deus, na certeza de que lhe estava reservada a coroa da justiça. Paulo, ex-fariseu, da estrita observância, renunciou a tudo para anunciar o Evangelho que tanto combatera, mas agora no fim da sua vida tinha a certeza de que o Senhor esteve ao seu lado e lhe deu forças para que a mensagem fosse anunciada integralmente e ouvida por todas as nações. Ele afirma isto com um poder que não dá lugar a dúvidas. E os apóstolos creram nele, porque reconhecem, ele é o mesmo que tinha conhecido, é o mesmo que havia escutado, é o mesmo que 3 dias antes fora crucificado no Gólgota e sepultado e não muito distante. Ele é o mesmo, está vivo para lhe assegurar
que é precisamente ele. Mostra as feridas nas mãos e nos pés e no lado. São as suas feridas que constituem a prova principal daquilo que acabaram de dizer e da missão que lhes confia. Os discípulos experimentam assim em plenitude a identidade do seu mestre e ao mesmo tempo compreendem profundamente de onde lhe vem o poder de perdoar os pecados, poder que só pertence a Deus. Certa vez, Jesus dissera a um paralítico: os teus pecados estão perdoados. Diante dos fariseus, indignados com o sinal do próprio poder, curaram-o. Agora, retoma entre os apóstolos, depois de ter realizado o maior milagre, a sua ressurreição, na qual, de modo singular e eloquente, está inscrito no poder de perdoar os pecados. Sim, é verdade. Somente Deus pode perdoar os pecados. Mas Deus quis realizar esta obra mediante o Filho crucificado e ressuscitado, a fim de que cada homem, no momento em que recebe o perdão das culpas, saiba com clareza que deste modo passa da morte para a vida. A parada de Jesus em Cesareia de Filipe, aos pés do Monte Hermon, onde nascem os borbotões do Rio Jordão, é o momento crucial do mistério de Jesus. Jesus já iniciara sua caminhada final para Jerusalém, onde iria anunciar sobre os tetos abertamente o seu evangelho, que entrava em flagrante conflito com a pátria religiosa vigente. Jesus sabia que a sorte dos seus discípulos estava atrelado à sua. Era preciso que os seus discípulos soubessem exatamente quem ele era e não se equivocassem ao seu respeito. Depois de saber o que alguns pensavam sobre ele, pergunta diretamente aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Ao que Pedro responde: Cristo, para meditar sobre um episódio altamente significativo que se realiza nos arredores de Cesareia de Filipe, quando ele interroga os discípulos: quem dizem os homens que eu sou filho do homem? E vós que dizeis que eu sou? Em nome de todos, responde Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A esta confissão de fé segue as conhecidas palavras de Jesus, destinadas a indicar para sempre o futuro de Pedro e da sua igreja. És feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nada poderão contra ela. Dar-te-ei chave do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. O poder das chaves, o apóstolo torna-se depositário das chaves de um tesouro inestimável, o tesouro da redenção, tesouro que transcende abundantemente e a dimensão temporal. É o tesouro da vida divina, da vida eterna. Após a ressurreição, ele foi confiado de maneira definitiva a Pedro e aos seus apóstolos. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Quem possui as chaves tem a faculdade e a responsabilidade de fechar e de abrir. Jesus
habilita Pedro e os apóstolos para dispensar a graça da remissão dos pecados e para abrir definitivamente as portas do reino dos céus, depois da sua morte e da sua ressurreição. E ele bem compreende a tarefa que lhes foi confiada. E com essa consciência, dirige-se ao mundo, impelidos pelo amor e do seu mestre. Vão por toda parte como os seus embaixadores, pois o tempo do reino já se lhes tornou a herança eterna. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Essa resposta a credencia e a ser indicado como uma pedra sobre a qual seria edificada a Igreja de Cristo. Possamos testemunhar dos santos apóstolos e recordar todo o povo de Deus o verdadeiro sentido desta meta, que é certamente histórica, mas transcende a história e transforma o dinamismo espiritual do próprio reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro, recebendo a esta grande responsabilidade que o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, lhe concede, ele também tem o mesmo poder de perdoar os pecados, de desamarrar o que está amarrado. Por isso, o Senhor nosso Deus, juntamente com seu Filho Jesus Cristo, deram tudo para que o homem se salvasse, para que o homem encontrasse alegria. É nesta alegria que nós hoje contemplamos estes dois pilares fundamentais da igreja. Pilar cujo fundamento é o próprio Cristo. Celebrar essas duas figuras principais, estamos a celebrar o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo estamos a celebrar, porque é Ele que manda, é Ele que faz tudo, mostra os caminhos para nós seguirmos. Meus irmãos, hoje agradecemos a Deus o dom da igreja, que há mais de 2020 anos nos protege e nos guarda de todo mal, especialmente nos nossos pecados, para que encontremos o essencial, encontremos alegria, encontremos a graça perante os grandes discípulos que o Senhor confiou a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou-se no Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e foi feito homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras,
Irmãos, irmãs, na solenidade dos Santos Apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus, Pai, as nossas súplicas pelas necessidades de todo mundo, dizendo, cheio de esperança: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja fundada sob Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que conduz à salvação, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que tiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Cristo, para que Ele os livre de todo mal, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Deus, clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplicam, e por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por suas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos, Pedro e Paulo, acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos una intimamente a vós, ao celebrarmos este divino sacrifício. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam cada um segundo a sua graça para formar a única família de Cristo, agora associados na mesma coroa da glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morreste na cruz e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para os servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Emílio e todos aqueles que estão ao serviço do nosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos e servas, Evaldina de Jesus Covololo, José Ninguém, a quem chamaste para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos outros irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, São Pedro e São Paulo, os bens-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja a terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis minha mão, mas é uma só palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Oração para a comunhão espiritual. Ó meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora de maneira sacramental, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, uno-me a vós inteiramente. Não permitais que eu me separe de vós. Ó Jesus,
sumo bem e doce amor meu. Unerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abraçado em vosso amor para sempre. Amém. Oremos. Senhor, que nos alimentaste com este sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa igreja, que assíduos à fração do pão, ao ensino dos apóstolos, que sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração a Santa Rita no tempo de coronavírus. Quando experimentamos a nossa fraqueza e fragilidade perante a doença que atinge nestes dias tantos nossos irmãos e irmãs em humanidade, mais uma vez procuremos a tua intercessão, ó amada Santa Rita. O medo impede-nos de olhar para este tempo com serenidade e confiança, e a incerteza e a apreensão pelo futuro arriscam-se a extinguir a confiança e a esgotar a esperança. O que na leprosaria de Roca Morena acolheste e curaste os doentes da peste que feriu o teu tempo. Tu que és para todos perfeito luminoso da ternura e da providência de Deus, obteres a coragem de atravessar esta provação na confiante certeza de que a mão amorosa do Pai não abandona os seus filhos. A tua oração afasta de nós a pandemia que se console quantos foram atingidos e os seus familiares. Conforta os idosos, expostos mais do que outros à solidão. Sustenta os agentes de saúde no seu generoso serviço. Inspira e sábias decisões a quem tem responsabilidades científicas e políticas. Ajudem todos a regressar com serenidade às habituais ocupações para louvar e agradecer a Deus com o coração renovado. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos também rezar para o nosso Papa Francisco, a quem hoje representa o São Pedro. Vamos rezar por ele, para que tenha força de dirigir a Igreja de Cristo. E para nós também, que recebemos da sua palavra, que obedeçamos todos os dias o que a Igreja nos manda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o manto de Maria o cubra sempre e tenha as boas decisões. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deus
Chegamos ao fim da nossa transmissão. Hoje é a solenidade de São Pedro e São Paulo. Que a liturgia de hoje, as palavras de Deus anunciadas, cala bem fundo no coração de cada um e possa nos transformar para que cada um seja um São Pedro e um Paulo no seu dia de hoje, na sua família e no seu local de serviço. A todos, Deus proteja e Maria nos guarde com seu manto, Virgem Santíssima. Amém.